Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre o livro de Isaías, nessa segunda parte da aula. Estamos muito felizes com essa oportunidade de estar discorrendo e estudando juntos com vocês, né? Esse importante texto das Escrituras. Vamos fazer uma oração para a gente começar a aula. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo o Teu nome pedindo a Tua orientação, que o Teu Espírito Santo esteja guiando essa aula, esteja guiando esse processo. Clamo para que o Senhor esteja alcançando por meio do Teu Espírito também cada irmão que vá assistir essa aula, para que o Senhor trabalhe de maneira personalizada no coração de cada um, na vida de cada um, trazendo edificação, cura, orientação, esclarecimento. Abençoe a vida de cada um dos irmãos e a vida dos irmãos que estão aqui nessa gravação de aula, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na primeira parte a gente estudou uma rápida sinopse, né? A gente fez um overview da primeira parte do livro, que compreende os capítulos de 1 ao 39, tá? E nessa primeira parte a gente viu, entre outras coisas, né, fala sobre o juízo de Deus, né, sobre o povo de Israel, o juízo de Deus sobre as nações vizinhas, fala sobre a esperança, né, de socorro, né, e essa primeira parte do livro, da obra de Isaías, também tem um trecho ali que os eruditos chamam de interlúdio, que conta um pouco da história da vida do rei Ezequias, né. Então fala de quando o profeta relata quando os assírios quiseram invadir Jerusalém, né? Eles já vinham ali do norte, tomando algumas cidades, um mensageiro foi enviado, ele apresentou isso diante de Deus, e Deus falou por meio do profeta que iria dar o livramento, e passou um anjo para matar 185 mil dos assírios no acampamento do inimigo, e eles bateram em retirada, né? E depois conta, ali nesse interlúdio também, fala um pouco, conta a história, né? Quando Ezequias ficou doente, enfermo, né? Em seu leito de morte, ele orou a Deus, pediu a Deus, e Deus reverteu a situação, né? Já havia um aviso por parte de Deus, já havia informado que ele iria morrer. Deus mudou sua decisão em meio ao clamor, né? Em meio à humilhação e ao arrependimento. E Deus, mais uma vez, se mostrando favorável, se mostrando longânimo, benevolente com aqueles que o buscam, tá? A segunda parte do livro, né, o estudo da segunda parte, ou a sinopse aqui, a gente está fazendo assim um apanhado só, né, um overview, uma visão geral do livro, compreende os capítulos do 40 até os 66, né? São 27 capítulos, tá? E nessa segunda parte do livro, contém predições, advertências e promessas referentes a eventos posteriores ao exílio, né? As quais se estendem por séculos até a dispensação, até hoje, até a dispensação cristã, tá? Essa parte da profecia é especialmente rica em referências messiânicas, e a gente vai dar bastante foco nisso, tá? Primeiro, só contextualizando, trazendo um contexto histórico, tá? Quando a gente fala de exílio, a gente está falando do período em que o povo judeu, né, o povo do Reino do Sul, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia, um período de 70 anos, e depois eles regressaram. Eles regressaram, né, e por meio de Neemias, o governador, eles reedificaram a cidade. Jeroboão, o construtor, reconstruiu o templo. Então, o segundo templo, ele também é conhecido como o templo com o templo de Jeroboão, né? E é um período que eles reedificam Jerusalém, eles restabelecem ali, tá? E as advertências e os eventos aqui, eles são posteriores a isso, tá? Depois disso, a gente sabe que houve 400 anos de silêncio até o advento
de João Batista, né, anunciando o Messias, anunciando o reino de Deus, né, batizando, um batismo de arrependimento, né, e então surge no cenário o nosso Senhor, tá? Bom, então a primeira referência aqui é João Batista. É em Isaías que a gente tem um texto muito conhecido, que fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, né? Esse preparai o caminho, dizem os historiadores, que era uma prática antiga de uma equipe que ia à frente, quando o rei estava numa comitiva, quando o rei estava em trânsito, como as estradas eram, obviamente que não tinha pavimento como a gente tem hoje, né? Então ia uma equipe preparando ali, tirando os obstáculos, livrando o caminho, aplainando para que não houvesse muito solavanco, né? E criando condições de trânsito, né? Aplainar o caminho significa ir à frente, né? Significa ir abrindo ali, preparando, né, o terreno, tá? Então, a gente tem nessa parte essas referências a João Batista, isso está em Isaías 40, a outra referência a João Batista também está em Isaías 40. Isaías 40, ele é cheio de referências ao profeta, né, ao João Batista, e o 49 fala assim: tu, anunciador de boas novas, sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis que aqui está o vosso Deus. Tá? Essa é a primeira sessão aqui dessa sinopse, tá? A segunda parte aqui, as referências, a gente vai ver as referências, deixa eu avançar aqui, a gente vai ver as referências de um anúncio de um novo tempo, né? Então, fica bastante evidente também na obra do profeta essas referências, né? Isaías 40:31 fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, claramente falando de que Deus é por nós e de que não é pelo meio das nossas forças que a gente vai conseguir a salvação. Realmente, nada a gente fez para conseguir a salvação, né? Nada a gente tem de mérito nisso, né? A Bíblia fala que até mesmo a capacidade de a gente enxergar que a gente precisa e se arrepender vem de Deus, tá? Então, Isaías 40:31 fala sobre esse novo tempo, né? E esse é o texto, inclusive, base que a gente escolheu para esse assunto, tá? Para esse livro. Isaías 42:3 fala assim: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, tá? A gente lendo assim, você fala, pô, interessante, né? Mas o que realmente significa não quebrar o caniço rachado, né? E eu estava ouvindo um pastor falar que ele teve a compreensão clara dessa passagem quando ele estava numa visita com um agricultor a uma cultura de trigo, né? Eles estavam numa caminhonete que pesa, sei lá, mais de 2 toneladas, provavelmente, e eles, ambos, com a caminhonete, dentro da caminhonete, passando por cima do trigo. E ele olhava para o retrovisor e ele via aquele rastro que a caminhonete ia deixando, né? Os trigos todos amassados. Os trigos já estavam altos, né? Já estavam bonitos ali. E a caminhonete passando sobre aquele trigo, ainda verde, obviamente, né? Ainda não estava no tempo da colheita, mas já estavam muito bonitos. E a caminhonete passando e eles andando. Depois de alguns minutos, o pastor, ele não aguentou. E ele falou assim para o agricultor: cara, se você fizer isso toda semana, no final do período você não vai ter safra, né? E o agricultor riu bastante, né? E nesse momento o pastor percebeu que ele tinha falado alguma abobrinha, né? E aí o agricultor comentou com ele, levou ele até um ponto e falou para ele: você está vendo naquele trecho onde o trigo ele está
ele não está tão de pé, ele está um pouco envergado. Ele falou, tô. E aí ele já percebeu onde o agricultor queria levar. E ele antecipou ao agricultor e disse, você não está querendo me dizer que você passou por ali? Ele falou, passei, semana passada. E o trigo já está praticamente de pé. Ele está levemente inclinado, se comparado aos outros. Mas ele já se recuperou quase que totalmente. Aí ele explicou, pastor, se você pegar o trigo, se você amassar o trigo, ele recupera. Agora, se você quebrar o caniço do trigo, ele não mais se recupera, né? E aí ele lembrou desse texto. E esse texto denota, e ficou muito claro para ele, que esse texto denota claramente a benevolência, né? O amor de Deus, né? O anseio de Deus em restaurar as nossas vidas, independente daquilo que a gente passou, independente do tamanho que foi a queda. Deus, meu querido, tem uma restauração para você. Não deixe que Satanás te engane. Não deixe que Satanás diga no seu ouvido que está tudo perdido. Deus tem uma restauração para você, para a sua família, para o seu casamento, né? Basta tão somente se humilhar diante da mão dele. Esse texto denota exatamente esse anseio do coração. Ele não quer quebrar o caniço que foi amassado. Ele quer restaurar, né? Trazer a vida, tá? Então, eu acho muito lindo esse texto. Principalmente depois que eu entendi, né? Depois dessa história que eu entendi exatamente o significado, tá? Então, essa parte aqui fala de um novo tempo, ele fala de um tempo de restauração, ele fala de um tempo de renovo, né? De um tempo de vitória, né? Em meio a um cenário, lembrando o contexto, né? Um cenário que, nesse período, provavelmente, os dois reinos de Israel já tinham sido destruídos, tá? E o povo tinha sido já levado cativo, tá? Ainda sobre esse tema, né, dessa parte do trabalho do profeta, a gente tem aqui, mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia. Eu acho que eu voltei. Beleza, desculpa. Voltando, avançando aqui então, ainda do mesmo do tema, tem um texto que fala assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. O que eu quero destacar, queridos, nesse texto, é que o texto não diz assim, você jamais passará pelas águas, você jamais passará pelos rios, você sempre vai passar pelo rio a seco. As águas nunca te ameaçarão. Você jamais passará pelo fogo. Fala, você vai passar. Isso está muito em conformidade com o texto que diz que no mundo que Jesus falando, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Então, nós teremos aflições, mas nós temos um Deus. E isso tem que encher o nosso coração. Nós vamos passar pelas águas, nós vamos passar pelo fogo, mas o Senhor é conosco. Creia nisso. Isso é promessa de Deus e a palavra dele não passa. A palavra dele se cumpre. A Bíblia fala que se você não crê em Deus, você o torna mentiroso, porque ele está prometendo, ele está falando, né? Recentemente, a gente teve uma experiência no âmbito familiar, não foi no meu núcleo familiar, mas foi no âmbito da família, né, do mais amplo, né, dos meus familiares. A mulher do meu irmão, ela teve Covid e ela ficou muito mal, né? Eles ali, no núcleo familiar deles, todos eles pegaram, né? Todos eles foram infectados pelo vírus. Então, tanto o meu irmão quanto o meu sobrinho, de 20 anos, e a mulher dele, eles
tiveram, o meu sobrinho menos, o meu irmão um pouco mais de problemas, mas não precisou ser internada, mas a minha cunhada precisou ser internada, foi PDI, ficou entubado, muita oração, e, segundo os médicos, né, do nada, em determinada noite, ela recuperou. Ela se recuperou, ela amanheceu fora do tubo, começou a saturar bem, começou a depender cada vez menos de oxigênio. Em 2, 3 dias ela teve alta, né? E os próprios médicos falaram que foi um milagre, porque ele estava conosco no meio do fogo, no meio das muitas águas, ele estava conosco, né? E quem, irmãos, nunca teve um problema, nunca teve uma situação em que pôde contar com Deus? Não, conte com Ele, conte, né? Acredite, confie nele, tá? E é isso que fala esse texto, tá? E eu acho esse texto muito bonito, tá? Bom, seguindo então com essa parte, com a parte 2 da sinopse, né, do livro, que compreende entre os capítulos 40 e 66, a gente vai falar de algumas passagens messiânicas, e impossível falar desse aspecto da obra de Isaías sem citar Isaías 53. Isaías 53 todo fala, e ele é muito bonito. Isaías 53, a gente deveria lê-lo, né, pelo menos uma vez por semana, porque ele é muito bonito, né? E eu coloquei aqui apenas 4 versículos para a gente refletir, tá? Vou ler com os irmãos. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos, né? Isso é uma clara menção à característica física de Jesus, né? Então, diferentemente do cinema, né? Ele não era um ator, né? Ele não tinha aparência de um galã. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Fala de como Jesus era uma pessoa comum, né? A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele, 100% homem, 100% Deus, não fez uso desses atributos divinos, viveu como um homem, sofreu como um homem, trabalhou como um homem, sentiu dores como qualquer homem sente, tá? E ele era um homem comum, enquanto aqui conosco. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, né, fomos sarados, tá? Então, isso mostra a obra, né? A obra que foi o grande propósito da vinda do nosso Senhor. Alguém que nasceu. Jesus, ele teve que vir, queridos, reflete sobre isso, porque ele é alguém que nasceu não debaixo da semente adâmica. Ele era filho de Deus. Ele nasceu de mulher, mas a semente foi divina. Então ele nasceu sem pecado. Ele não nasceu debaixo desse legado. Jesus veio para estabelecer uma nova raça de seres humanos, não mais da linhagem adâmica, mas uma linhagem santa, totalmente integrada, totalmente em harmonia com Deus, com o Pai, tá? E foi por isso que ele teve que vir. Nenhum ser humano poderia. Nós já nascemos debaixo do pecado. Nenhum ser humano teria condição de fazer isso. Tampouco um animal, né? Ele fala que sangue de bois não pode nos redimir. Não pode. Isso era apenas uma ilustração. Isso apontava para o que ia acontecer. Tá? E
essa é a obra que Jesus veio fazer. Ele veio com esse propósito, veio como homem, viveu como homem, não pecou, não tinha pecado. A morte não podia detê-lo, mas ele se entregou por nós naquela cruz. Ao ressuscitar, venceu a morte. Ao dar a sua vida, ao deixar essa existência humana, ele pagou uma dívida. Então, ele não tinha débito, mas ele botou dinheiro. É como se alguém pagasse realmente uma pendência financeira. Nossa, ele não precisava pagar, mas ele vai até ali quem está cobrando, a pessoa olha e fala, você não tem dívida, você não tem pecado. Ele fala, mas está aqui a minha vida, eu entrego em favor de todos, em favor da humanidade. Estabeleceu-se assim um caminho, por meio dele, então a gente pode chegar ao Pai, tá? E essa é a obra que ele veio fazer. E essa passagem messiânica fala exatamente isso. Eu recomendo fortemente que vocês leiam todo esse capítulo, né? É muito bonito, fala da soberania de Deus, e como é muito claro ali como Deus planejou e traçou isso, né? Não é plano B, acreditem, né? Apesar de que muita gente fala o contrário, a morte de Cristo não foi um plano B de Deus. Deus não tem plano B porque Ele é perfeito, Ele não erra, não precisa de plano B, tá? Ainda sobre passagem messiânica, a gente tem um outro texto que fala assim, um texto que o próprio Senhor Jesus, né, ele, lá em Lucas 4, está a referência ali embaixo, 4, 16, 21, quando ele entrou num sábado, numa sinagoga, e ele leu esse texto, né, e ele leu esse texto se referindo a si mesmo. Então, o texto diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, tá? Essa eu acho que é a NVI, por isso que está nessa versão. Vocês devem, quem já decorou esse texto, deve tê-lo feito numa outra versão. Mas essa profecia, olha que cena, né? Essa profecia se cumpriu com a vinda de Cristo, e ele na sinagoga dos judeus, abriu aqui em Isaías, e ele leu para os seus conterrâneos, né? Ele leu para os judeus, para os religiosos que estavam ali, e falou, sou eu. Isso se cumpriu, isso acabou de se cumprir. E eles foram incapazes de reconhecer, né? Foram incapazes pela dureza do seu coração, né? Pela tradição de suas religiosidades, dos seus dogmas, né? Um próximo que eu gostaria de falar é sobre uma reflexão, né? Deixar um texto sobre uma reflexão. Esse texto ele não está dentro, não pode ser considerado uma passagem messiânica, nem um anúncio de boas novas. Compreende essa sessão de 40 a 66, e ele fala assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Então aqui ele destaca, né, a soberania, a grandeza, né, e toda a sua glória, né, e todo o seu poder, né, e toda a sua natureza perfeita, tá? E aí ele continua, este eu estimo. A quem? Quem que Deus estima? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Irmãos, você quer ser estimado por Deus? Eu quero. Então ele fala que ele estima ao contrito, ao humilde e ao contrito de espírito. Por que eu estou voltando aqui? Para mostrar essa parte aqui, ó. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração
quebrantado. Isso fala de humildade. Se você reparar, se você se atentar, você vai perceber que João Batista, ele trouxe uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O batismo de João é considerado o batismo de arrependimento, tá? E aqui a gente vai ter, mais uma vez, aquelas sessõezinhas para a gente navegar, tá? Então, uma última parte dessa sinopse, né? Falando do livro no âmbito geral aqui do livro de Isaías, 7 coisas perduráveis, 7 coisas permanentes, né? Que ele traz aqui para a gente. Tá? A primeira é a rocha, né? Está lá em Isaías 26:4, né? Ele fala sobre a rocha e sobre como ela é perdurável. Tá? O texto fala assim, 26:4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Somente o Senhor é rocha inabalável, é imutável. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Só o Senhor é totalmente confiável. Por que a gente continua descendo ao Egito buscar segurança? Por que a gente continua confiando em conselhos, em tradições, em aquilo que fulano está fazendo e está dando certo? Porque a gente acredita que o conselho da roda de amigo pode ser aplicado no nosso âmbito familiar? A gente tem que confiar na rocha, naquele que não muda, naquele que não mente e não se arrepende. Amém? Voltando ali para a nossa lista, a gente tem os juízos, eles também são perduráveis, eles também são atemporais, né? Uma vez que Deus não muda, Ele é santo e justo. E Isaías 33:14 fala assim, em Sião os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Fala sobre o juízo de Deus. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Isso não é a realidade do Antigo Testamento. Eu dei aula de Antigo Testamento já em outra denominação que eu membrei, que eu frequentei, e eu sempre fiquei muito triste de ver uma cena que era recorrente, de irmãos e irmãs que já estavam ali há bastante tempo, não eram neófitos, novos convertidos, e muitos deles não gostavam do Antigo Testamento, porque dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito severo, era um Deus muito vingativo. E, meu irmão, se você faz distinção de Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo, me desculpe, mas você não conhece a Deus. O Deus do Antigo Testamento, ele é tão amoroso quanto o Deus do Novo. E o Deus do Novo Testamento é tão justo quanto o Deus do Antigo. Se você não conseguiu ver isso na Bíblia, meu irmão, rapidamente, ore a Deus e leia a Bíblia, buscando revelação divina. Não caia nessa mentira, não caia nesse engodo, não caia nessa história que vem se difundindo, infelizmente, até no meio das igrejas, tá? Se quer um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, da justiça de Deus no Novo Testamento. Ananias e Safira, vocês conhecem a história? Mentiram ao Senhor. A sentença foi na hora. A sentença foi na hora. Né? Então, ambos morreram por ter mentido ao Espírito Santo. Então, queridos, e há vários exemplos. Então, não deixe ser enganado por essa mentira. O juízo, a justiça de Deus, Deus é longânimo, compassivo, a Bíblia fala que Ele é compassivo e justo. Não é
aqui um erro, não é uma maneira de enfatizar, é uma maneira de enfatizar, na verdade, não é um erro colocar 2 vezes compassivo. Ele é compassivo, ele é longânimo, mas ele é justo, né? Ele é justo, a sua justiça é implacável. Então, que a gente possa temer esse Deus, né? Esse Deus que é amoroso, mas que é santo, né? A Bíblia fala que de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém zomba, né? O próximo tópico aqui fala da alegria. A alegria também é algo citado aqui no trabalho de Isaías, que é perdurável. O texto que fala isso é Isaías 35:10. Fala assim: e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria duradoura, né? Fala assim: alegria coroará suas cabeças, o júbilo e a alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão, tá? Então, isso denota que em Deus, apesar de a gente poder passar pela água e pelo fogo, como Ele está com a gente, dias virão, dias de alegria virão, né? Porque o socorro dele o socorro dele é presente, o socorro dele é para agora, né? Então, dias de alegria virão, tá? Alegria, e isso é uma promessa, isso é uma característica de Deus. Próximo, querido, fala sobre a salvação, tá? A salvação, fala lá em Isaías 45:17, fala assim: mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Isso claramente fala do que a gente já vive. Nós, o novo Israel de Deus, temos uma salvação eterna. Amém? Nada pode desconstruir, se eu posso dizer isso, nada pode destruir aquilo que foi conquistado, né? Nosso Senhor, a Bíblia fala que Ele venceu a morte, venceu o inferno, tem as chaves do inferno em sua mão, Ele já conquistou isso para a gente, né? Então essa salvação é eterna, basta que você se humilhe, se arrependa diante da poderosa mão do Senhor. O próximo fala da compaixão, né? A compaixão, o amor do Senhor, né? Olha que texto bonito, para que vocês guardem no momento de dor, no momento de clamor. E muitas vezes esse momento nem é por alguém próximo a gente, mas é por um irmão, né? Fala assim: no impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto. Mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Olha só, mas com bondade eterna terei compaixão de você. Irmãos, a gente viu na aula passada, e eu citei aqui no começo dessa, sobre aquele momento de aflição do rei Ezequias, um momento em que ele estava enfermo, e o profeta já tinha informado que ele iria falecer, que aquela enfermidade não era para a vida, era para a morte. E nós vimos como Deus se compadeceu dele, né? Ele clamou ao Senhor, Deus o livrou daquela enfermidade, ele concedeu ainda mais 15 anos de vida, né? Então, a gente nota isso em toda a Bíblia, não é só no Novo Testamento, né? Se você lembra da história de Nínive, né? Quando Jonas foi para Nínive e Deus já tinha avisado o povo: vou destruir. Nínive era a capital da Síria e eles eram um povo muito, mas muito violento. Conta a história que eles eram muito violentos, né? Eles não tinham nenhuma preocupação, eles não tinham nenhum pingo de dó, né? Quando invadiam, matavam crianças, bebê de colo, grávidas, eles eram extremamente agressivos. E o profeta Jonas, né, queria ver aquele povo destruído, mas eles se arrependem, declaram um jejum geral, se arrepende, volta-se ao Senhor. Não era nem um povo de Israel. E que o Senhor fez? O Senhor não aniquilou, né, Nínive. Isso causou até uma indignação no profeta, né? A gente sabe da história,
Mas por que eu estou dizendo isso? Para mostrar a compaixão do Senhor. Ela é eterna, Ele não muda. A compaixão dele não muda, não mudou. Tá? Então, que a gente possa se humilhar diante de Deus. O próximo assunto fala sobre a aliança. Tá? A aliança também é perdurável. E Isaías destaca isso. Né? E para Deus, né, a aliança é muito importante. A gente vive num mundo muito edomista, né? O edomismo predomina, o eu no centro, o egoísmo, e as alianças são facilmente quebradas, facilmente, em qualquer esfera, né? Se a gente tomar, por exemplo, o casamento, a Bíblia fala claramente que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio porque o problema do divórcio é que o coração é o coração do homem. No homem, no sentido do ser humano, né? Se a gente viver para a alegria do outro, a gente, consequentemente, vai viver um casamento feliz, né? Se a gente viver um casamento de renúncia, se a gente renunciar a nós mesmos, se a gente for grato pelaquilo que Deus nos concedeu, a gente não vai cair nesse problema, tá? E por que eu estou falando do casamento? Porque é um tipo de aliança que mais tem sido banalizado, né? É um tipo de aliança que é claro de a gente entender, tem um aspecto didático, né? E que tem sido muito banalizado, né? Nos tempos modernos, né? Pós-modernos, né? Na era pós-moderna. E a aliança não muda, tá? E o próximo fala sobre a luz, tá? A luz também é algo perdurável, né? E o texto fala assim, lá em Isaías 60:19, fala assim: o sol não será mais a luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O Senhor, Deus, será a sua glória, tá? Isso tem um toque escatológico, né? Isso lembra o texto de Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém, né? E fala que a luz do Senhor, ela não se apaga, né? Isso é algo perdurável também, tá? Queridos, era isso, né? Se a gente avançar, a gente encerrou o estudo do livro de Isaías, e se eu montasse esse estudo novamente, um ano inteiro, eu acho que o ano inteiro ele seria diferente, irmãos, tão rico que é, né? E se pessoas diferentes apresentassem esse estudo, aí que ia ser mais diverso os tópicos, porque é muito rico, dá para falar sobre esse livro o ano todo, né? A gente tem muita lição para aprender, então eu queria incentivá-los, tá? A ler a Bíblia, a ler os livros, né? A estudar os profetas, não só Isaías, a procurar conhecer como Deus agia com o povo, procurar aprender aquilo que desagrada a Deus, como a gente viu aqui, né? Coisas que desagradam a Deus, para que a gente não cometa o mesmo erro e que a gente possa crescer, né? Ter a nossa fé edificada, ter o nosso entendimento edificado, que nós possamos crescer como igreja, crescer como cristãos. Amém? Vamos estar, então, orando para a gente encerrar a aula e encerrar e fechar esse assunto, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse período, pela Tua palavra, muito obrigado, Deus amado, porque fomos expostos à Tua palavra, fomos expostos ao Teu ensinamento. Fale aos nossos corações, Pai, que tudo o que aqui foi dito, trabalhado, que tudo aqui foi, ó Deus amado, mencionado, citado, destacado, que isso possa, de fato, descer aos nossos corações, que isso possa encontrar terra fértil, que isso possa, Deus amado, gerar frutos, ó Deus amado, que isso não fique só no nível do conhecimento, que não fique só no nível do cognitivo, mas que, de fato, ó Deus amado,
que essa palavra gere transformação em nós, a começar por mim, que nós possamos a cada dia, Deus amado, crescer em te conhecer, crescer, ó Deus amado, em andar contigo, em confiar em ti, em caminhar contigo, Pai. Muito obrigado, Deus amado, pela tua igreja, muito obrigado pelos irmãos que contribuíram para que essa gravação chegasse ao lar de cada um, de cada família. Abençoe cada família, abençoe as nossas vidas, estenda as suas mãos para nos guardar. Em nome de Jesus, a minha oração. Amém.